Meus irmãos, cumprimento todos vocês com a paz do Senhor Jesus. Vamos orar e avançar. Precisamos avançar sem jamais recuar. Querido Deus e eterno Pai, ao Teu nome damos graças, rendemos louvores por mais uma oportunidade de nos reunir e estudarmos a Tua palavra. Sou grato pela vida de cada irmão que aqui já se faz presente. Creio que ainda teremos alguns que chegarão e se ajuntarão a nós para estudarmos no dia de hoje, Senhor, os livros de Levítico e Números. Abra nosso entendimento, fala conosco, nos alimente, porque temos fome da Tua palavra. Ouve e atende a nossa oração, que fazemos em nome de Jesus. Amém. Terceiro livro da Bíblia, terceiro livro do Pentateuco. Livro de Levítico, página de número 28. Lembrando aos irmãos aí, estamos aqui com os livros da editora, após o término da segunda conferência, para aqueles que não adquiriram e ainda desejarem, e muito especialmente aí destacando, está aqui, né? Esse aqui é o de oração do Bondes, o lançamento. Uma igreja divorciada do Calvário já está à disposição dos irmãos aqui presentes. Os que acompanham as nossas aulas aí, que quiserem adquirir, também está disponível para os irmãos. Bom, página 28, capítulo 3 do nosso livro Levítico. O texto que começa este nosso capítulo é o versículo 2 do capítulo 19, que diz: fala toda a congregação dos filhos de Israel e diz-lhes: santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. No livro do Êxodo, vimos Israel redimido, a redenção de um povo escravizado. Levítico diz-nos como um povo redimido pode aproximar-se de Deus pela adoração e como pode ser mantida a comunhão assim estabelecida. A mensagem de Levítico é: o acesso a Deus é somente por meio do sangue, e o acesso assim obtido exige a santidade do adorador. Levítico está para o Êxodo, assim como as epístolas estão para os evangelhos. Êxodo fala da redenção e põe a base da purificação do culto e do serviço de um povo redimido. Levítico dá os detalhes do andar, do culto e do serviço desse povo. A teologia de Levítico liga a ideia de santidade, isso aqui é importante, à vida cotidiana. Ela vai além do assunto de sacrifício. Embora o cerimonial do sacrifício e a obra dos sacerdotes sejam explicadas com grande cuidado, o conceito de santidade afeta não somente o relacionamento que cada indivíduo tem com Deus, mas também o relacionamento de amor e respeito que cada pessoa deve ter com o seu próximo. O código de santidade permeia todo o livro, porque cada indivíduo deve ser puro, pois Deus é puro e porque a pureza de cada indivíduo é a base da santidade de toda a comunidade do concerto. O ensino de Jesus Cristo: portanto, tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas, Mateus 7,12, reflete o texto de Levítico 19,18, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Levítico é um livro de leis, de modo que analisaremos seu esboço com esse fato em mente. Bom, vamos aqui a alguns slides, a gente já vai fazer o esboço do livro, apresentando a sua divisão. Mas queria que os irmãos considerassem as seguintes informações que aqui estão. Está aí no slide. Vamos entender Levítico dentro do panorama do Pentateuco. Vamos entender a conexão que um livro tem com o outro. Pentateuco é uma engrenagem. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, é uma história continuada, especialmente a partir do capítulo 12,
de Gênesis quando da escolha de Abraão. Porque se de Gênesis 1 ao 11, basicamente, nós temos um relato da história da humanidade, a partir do capítulo 12, o foco do Levítico, da Bíblia, de toda a Bíblia, o foco dela é sobre a descendência daquele que Deus elegeu para fazer cumprir a promessa de trazer a descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. Portanto, a descendência de Abraão, que foi escolhido no capítulo 12. E aí a gente precisa entender toda essa engrenagem, essa conexão direta entre um e outro livro. Em Gênesis, nós vemos o Senhor elegendo um povo. E eu pergunto, esse povo foi eleito em quem? Que personagem que representa a eleição do povo? O Abraão. Então Deus elegeu o povo, ali no capítulo 12, em Abraão. Em Êxodo, vemos esse povo. Que povo? Os filhos de Abraão. Os filhos de Israel, né? Abraão, Isaac, Jacó, Israel, as 12 tribos. Então, a redenção desse povo que foi eleito em Gênesis, redimido no Êxodo. E o que temos no Levítico? Aprendemos como o povo eleito e redimido pode aproximar-se do Senhor pela adoração. Então, em Gênesis, Deus escolhe, em Êxodo, Deus redime, em Levítico, Deus agora estará dando leis para ensinar como este povo se comportar diante de Deus para manter a comunhão. E claro, a palavra-chave é adoração. E como esse mesmo povo pode manter-se em comunhão com Ele? Tanto o acesso a Deus como a manutenção da comunhão com Ele tem que ser pelo sangue. Isso tudo leva-nos a descobrir que a vida do povo eleito e redimido tem que ser santa. Então, palavra-chave em Levítico é santidade. Santo sereis, seja santo, vosso Deus é santo, santificai-vos, santidade. É a palavra-chave em Levítico. Que, aliás, quando nós vimos o nome original de cada um dos livros, e eu disse a vocês, Gênesis, Bereshit, Êxodo, Shemot, Levítico, Vaikra, Números, Bemidbar, Deuteronômio, Devarim. Levítico, Vaikra, esta palavra, Vaikra, que está traduzido como chamou, mas é uma expressão que é um chamado forte. Não é como você chamar alguém, ei, não. Significa gritar, chamar a atenção, prender a atenção, é chamar com força, Vaikra. Então, é como se nós disséssemos assim, Levítico significa um grito para chamar a atenção. E aí se eu perguntasse, o que é que Deus está gritando em Levítico? Está chamando o povo para atentar para que característica, para que qualidade que é pertinente ao Senhor e que Ele quer ver na vida do povo? Santidade. Então o grito de Levítico é santidade. Você vai ver esse grito o tempo todo. As ofertas, as leis, o sacerdócio, o sangue, as festas, é para manter a santidade, a pureza, a comunhão, o contato vertical e, claro, a comunhão da comunidade eleita e redimida. Isso tudo leva-nos, como eu disse aqui, a descobrir que a vida do povo eleito e redimido tem que ser santa. O livro de Levítico apresenta-nos o padrão de santidade estabelecido por Deus, a fim de que o seu povo continue a ter comunhão com Ele. É sempre Deus quem determina. O padrão é Deus que exige, o modelo, a forma, não é o homem, é Deus. Então, Levítico, Deus está apresentando este padrão, este modelo, que deve ser seguido, observado pelo povo que Ele elegeu. A não observação destas normas implica em desligamento da comunidade de Israel. Você vai ver ao longo do livro várias formas de punição. As leis são dadas e as formas de punição para a não observância da lei também. Às vezes a pessoa, dependendo, da quebra da lei, dependendo do erro cometido, a
A punição poderia ser ficar alguns dias fora do arraial. A gente conhece hoje como tipo uma disciplina, ficar fora do arraial, não participar de determinada festa, até se purificar, depois volta, traz uma oferta de purificação, volta para o meio do arraial. E esse afastamento poderia ser um tempo curto, em algumas vezes poderia ser um tempo longo, fora do arraial. A gente tem, por exemplo, o episódio que Miriam, purificada por conta do que ela disse contra Moisés, até ela ser purificada e voltar para o arraial. E aí, observe isso aqui, isso já é uma aplicação, isso aqui já é uma aplicação, para você guardar. O problema é que, quando você coloca uma pessoa em disciplina, vou usar essa expressão já para a aplicação ficar mais objetiva. Quando você coloca uma pessoa em disciplina fora do arraial, sabe o que acontece com todo o arraial? Eles têm que parar a marcha. O povo está marchando, mas como parou para colocar alguém fora do arraial, aconteceu com Miriam, a marcha para. O avanço é tolhido por conta disso. Enfim, então tem várias implicações. Alguns pecados contra a lei eram punidos com a morte. Eu citei aqui o afastamento, tinha outros casos que era morte. E alguns vai determinar até o tipo de morte. Uns era apedrejamento, outros era queimado. Enfim, o livro de Levítico é esse livro que vai nos trazer essas leis para que a santidade seja mantida e a não observação das mesmas implique em desligamento. Levítico é um livro de leis, de modo que analisaremos seu esboço com este fato em mente. Então, veja aqui, dividi o livro em 5 partes. Do capítulo 1 ao capítulo 7, observaremos leis referentes, ou as leis referentes às ofertas. Leis sobre as ofertas. Até a oferta, não traz de qualquer maneira. Deus diz que oferta, quantidade, se é de cereal, tanto que é, se é animal, qual animal é, quantos anos tem que ter o animal, tem que ser... É Deus que determina, sempre. Ofertas, Deus exige. É oferta de comunhão? É assim. É oferta pela culpa? É assim. É oferta de sacrifício pacífico? É assim. Enfim, a gente vai ver alguns detalhes das leis referentes à oferta. Do 8 ao 10 é leis referentes ao sacerdócio. Tem a ver com liderança, tem a ver com os filhos de Arão, as roupas que eles vão vestir, como eles vão se portar, o tipo de sacrifício, como oferecer. Então, tem a ver com a observância do sacerdócio, como eles devem ser exercidos. Capítulo 8, 9 e 10. A parte mais longa, que vai do 11 ao 22, são as leis referentes à purificação. Purificação da casa, purificação do leproso. Aí são as várias ofertas para a purificação de pecado. A gente vai ver também um pouquinho. 23 e 24 são leis referentes às festas. Deus vai dar a ordem das festas. A Páscoa, primícias, pães asmos, trombetas, Pentecoste, etc, etc. Nós vamos ver hoje também. Toda festa no seu tempo, quando começa, quando termina, como se comemora, o que tem que ser apresentado, que dia, que hora, tudo Deus quem determina. Finalmente, leis referentes à terra. A terra que Deus iria dar. Eles estão recebendo a lei no deserto, mas Deus já está apresentando a eles as leis que eles deverão observar quando estiverem na terra, possuírem a terra que lhes foi prometida. Então vamos lá, vamos começar a analisar. Os primeiros 7 capítulos se dedicam à descrição dos sacrifícios ordenados por Deus, os quais dizem respeito à manutenção do relacionamento entre a humanidade e Deus. Adorar sem sacrifício é inconcebível. Para eu não ter o trabalho de pedir para você marcar, o que eu já fiz aí? Já marquei, para não pedir para você marcar. Eu estou lendo aqui no slide, mas está exatamente da mesma forma aí, seu livro. Depois dos 5 passos, estamos falando de leis referentes à oferta, está aí marcado. Adorar sem sacrifício é algo inconcebível.
a adoração tem que ser um sacrifício. É um sacrifício, de alguma maneira, nem que seja de tempo. Você deixou outra coisa de lado, uma outra atividade para adorar. Tem que haver sacrifício. Adoração e sacrifício andam juntas. Adorar sem sacrifício é inconcebível. Sempre que o pecado provoca uma ruptura entre Deus e a humanidade, tanto o sacrifício, que é um ato exterior, como a penitência lá no coração, uma postura interna de arrependimento, são de responsabilidade do pecador. Ele tem que, só que aí, já vou adiantar, mas um seríssimo problema com o qual o próprio Deus teve que lidar ao longo do Antigo Testamento e que Jesus combateu de forma veemente em o Novo Testamento, era que as atitudes exteriores não refletiam a verdade do coração. A pessoa tinha a prática de trazer o sacrifício, mas no coração não havia se arrependido. Quando Deus estabeleceu a lei, os sacrifícios, o objetivo não era sacrifício pelo sacrifício, para trazer remissão. Era o sacrifício como consequência de um coração arrependido. Então eu me arrependo aqui, e Deus vê meu arrependimento aqui. Mas para a comunidade ver o meu arrependimento, ela não olha aqui. Então eu vou fazer um sacrifício, e a comunidade vai ver o meu sacrifício. Mas Deus vai olhar o meu coração. Lembra da história do Caim, do Abel. O adorador, a adoração. O coração, a oferta. Então o arrependimento é aqui, a oferta é como se estivesse dando uma satisfação à comunidade, aos santos. Estou arrependido do meu pecado. Deus é testemunha, mas para que todos saibam, está aqui a minha oferta. Então é uma satisfação. O que acontecia? A oferta existia, ficava-se bem com a comunidade, mas aqui dentro não havia arrependimento. O povo não estava bem com Deus. É essa aí que foi a crítica pesada de Jesus. E o livro do profeta Malaquias também bate muito forte contra essas atitudes exteriores que não refletiam, na verdade, uma mudança interior. Ok, vamos prosseguir aí. Vamos falar das leis. Já estou falando de leis referentes às ofertas. Página 30. Assim os sacrifícios foram instituídos como meios pelos quais o povo pudesse manifestar a sua adoração. Os sacrifícios descritos são 5, e todos têm uma significação especial para o ofertante. Então aí, eu coloquei, são 5 sacrifícios, 5 ofertas de sacrifício. Primeira, o holocausto, que significa uma inteira consagração a Jeová. Segunda oferta, a oferta pacífica, que era comida em parte pelo sacerdote, em parte pelo ofertante. Mostra a comunhão com seu Deus. Terceira, oferta de manjares, ou oferta de cereais, constituída de farinha, pães ou grãos, representava a oferta de uma dádiva ao Senhor de tudo em reconhecimento de sua bondade. Quarta oferta, pelo pecado. Por meio desta oferta, o israelita manifestava o seu arrependimento pelo pecado e o desejo de perdão e purificação. Quinta oferta, a oferta pela culpa foi dada no caso de ofensas que exigissem a restituição. Bom, então nós temos aqui 5 tipos de ofertas. A oferta totalmente queimada, o holocausto. E o que ela representa na vida do cristão? Uma entrega total, uma consagração total ao Senhor. A segunda oferta, porque aqui eu tirei da ordem, é a oferta de paz, oferta pacífica. É a oferta de gratidão ou de comunhão, melhor dizendo aqui, de comunhão. Oferta de comunhão. Essa oferta de comunhão ou de paz é uma expressão de agradecimento a Deus por partilhar com Ele
e com os outros. Comunhão com Deus é uma oferta de paz com Deus, de comunhão com Deus. A terceira oferta aqui no slide está como segunda, que é a oferta de cereais, oferta de manjares. Esta oferta também é uma oferta de gratidão, mas é uma parte da colheita que se entrega a Jeová como gratidão pela colheita. Então, estou grato pela colheita, oferto uma parte da colheita, cereais, grãos, manjares, é uma oferta de gratidão pela bênção. Depois nós temos as ofertas penitenciais, pelo pecado cometido exige uma oferta, uma ofensa exige uma oferta, e tem a oferta pela culpa. Qual é a diferença da oferta pelo pecado e da oferta pela culpa? Ambas estão envolvidas com pecado. Mas, por exemplo, se eu cometi um pecado, e esse pecado é apenas e tão somente entre eu e Deus, então eu apresento uma oferta pelo pecado. Mas se envolver a terceiro, eu tenho que entregar uma oferta pela culpa com restituição. Por exemplo, qual é o meu pecado? Meu pecado é que eu roubei o boi do vizinho. Aí eu digo para Deus, estou arrependido, e fico com o boi. Estou arrependido, Jeová, mas o churrascão vai comer solto aqui em casa, não na do vizinho. Não, oferta pela culpa, você demonstra arrependimento, mas precisa restituir o boi, e aí vai dizer lá, mais uma parte. Aí você vai demonstrar. Vou usar aqui um exemplo neotestamentário, o Zaqueu. Ele disse, se eu defraudei, se eu roubei, eu restituirei quadruplicadamente. Se eu roubei 100, eu dou 400. Isso é uma oferta pela culpa. Está restituindo o que roubou. Então é diferente. Tem a oferta pelo pecado, sou eu e Deus. Tem a oferta pela culpa, que exige restituição. Então vamos lá. Qual é um destaque que eu quero trazer aqui nas leis referentes às ofertas? Lembrando que nós estamos usando essa metodologia. A gente vai lendo aí a parte do esboço e eu trago aqui um destaque em cada um deles. Neste primeiro aqui, os sacrifícios descritos em Levítico 1:7 nos fazem lembrar da necessidade ou das necessidades espirituais básicas que temos como povo de Deus. Quais são essas necessidades que eu estou aqui me referindo? Primeiro, necessidade de compromisso com Deus. E a oferta de holocausto, que é a consagração total, ela representa isso aqui. Segundo, comunhão. A oferta de comunhão. Terceiro, purificação. As ofertas pelo pecado e pela culpa. As ofertas de comunhão são as pacíficas e as de cereais. A oferta de compromisso é o holocausto, a consagração. Então, as ofertas, elas representam esses compromissos, ou essas necessidades, melhor dizendo, que temos. Temos necessidade de comunhão, holocausto. Temos necessidade de, compromisso, holocausto. Temos necessidade de comunhão, ofertas pacíficas e cereais. Temos necessidade de purificação, oferta pelo pecado e oferta pela culpa. Você estava lá no Antigo Testamento, as necessidades em o Novo Testamento, na Nova Aliança, elas persistem, continuamos precisando de compromisso, de comunhão e de purificação, mas nós sabemos que as ofertas se cumprem em Cristo. Cristo, através de Cristo temos comunhão, através de Cristo podemos ter compromisso, Ele nos dá graça para tal, e através do sangue de Cristo nós temos a purificação. Então tudo aponta, cada oferta aponta também para Cristo. Tudo se cumpre nele. Aqui temos as sombras. Em Cristo nós temos, portanto, a figura perfeita. Vamos falar da segunda parte. Leis referentes aos sacerdotes. São os capítulos 8 e 10 do livro de Levítico. Esses capítulos registram a consagração de Arão, seus filhos e sua iniciação no ofício sacerdotal. Os principais tópicos desta sessão são os seguintes. Primeiro tópico, a consagração, capítulo 8. As cerimônias de consagração
incluíam a lavagem com água, o vestir de roupas sacerdotais, a unção com óleo, a oferta de sacrifício, a aspersão de sangue. Olha, irmãos, eu tenho uma mensagem que preguei, que ela é baseada justamente nesta cerimônia de consagração do sacerdote. Tem uma mensagem, eu acho que ela está disponível no YouTube. Eu vou até aproveitar e vou mandar o link dela para os irmãos. Eu venho falando, aqui não vai dar tempo, mas eu venho falando lá de cada passo. O que significa ungir, o que significa o lavar com água, o alimento, o que significa a unção e o sangue no polegar direito, na orelha direita, no dedo do pé direito. Enfim, tem esses detalhes, eu vou depois compartilhar com os irmãos. É uma mensagem, uma pregação, não é um estudo, mas eu consegui, de alguma forma, detalhar um pouquinho esses tópicos aqui da consagração do sacerdote. Você está vendo a indumentária dele? Está aí neste quadro, aí logo ao lado. Olha a indumentária do sacerdote, começando de baixo para cima. Ele coloca essa túnica, está aí branca, de manga comprida, vai lá do pé até o pulso. Depois ele joga uma túnica azul por cima. Depois ele joga por cima dessa túnica azul, ele vai colocar esta outra aí que é o éfode, que é essa toda colorida, bordada, é o éfode, já tem uma roupa por cima da outra. Lembrando que na túnica azul, você ainda tem em cada borda ali, né, na bainha, chamaríamos assim, a romã e as campainhas, a romã e campainha, romã e campainha, tá lá. Depois você tem, então, voltando no colorido ali, que é o éfode. Aí você tem um cinturão, que é amarrar tudo aquilo ali, para poder ter alguma agilidade do sacerdote. Por cima, você ainda tem este peitoral, que tem as 12 pedras, representando as 12 tribos de Israel, que ele leva no peito. Vamos falar dessas pedras já já. Depois você tem pedras de ônix, de engaste, que ficam em cima, nas ombreiras, para segurar esse peitoral que ele está usando, que está aqui na frente, amarrado atrás, e aqui em cima, então, você tem essas pedras de ônix. E você tem ainda 2 pedras no meio do peitoral, do lado esquerdo da imagem que você está vendo, é o urim, do lado direito, o tumim. Na cabeça, uma mitra branca e uma lâmina de ouro ali na testa, escrita santidade ao Senhor. Olha aí, que indumentário. Imagina um cidadão andando com essa vestimenta no meio da comunidade de Israel. Eles com aquelas vestes simples, cinzentas, mas o sumo sacerdote, a indumentária dele é essa aqui. Tem todo um ritual, tem todo um significado. Nós vamos falar de alguns aqui, é claro, mas você tem aí a beleza da vestimenta de um sumo sacerdote. Após a consagração, nós temos leis referentes ao serviço que ele vai efetuar, é o capítulo 9. Antes que Arão e seus filhos pudessem fazer qualquer coisa, algo precisou ser feito por eles e para eles. Antes que Deus pudesse ministrar ao povo através deles, foi preciso ministrar para eles através de Moisés. Então Moisés os consagrou para que depois eles fossem separados para oferecer sacrifício pelo povo. Finalmente, o capítulo 10 já vai apresentar o pecado dos 2 filhos de Arão, Nadab e Abiú, e a forma como Deus os puniu. Nadab e Abiú, filhos de Arão, em vez de usarem fogo tirado do altar, usaram fogo comum, chamado fogo estranho, para queimar o incenso, a fim de impressionar a nação pelo caráter sagrado e a responsabilidade do sacerdócio. Deus escolheu esses homens para exemplo, destruindo-os pelo fogo. Sempre que Deus quer produzir temor na comunidade, Deus pune severamente os líderes, a representação do povo diante de Deus, que é o líder, que se este estiver em desconformidade com a vontade de Deus. Porque se isso não acontecer, o temor se perde no meio do povo, o povo infelizmente se vê inclinado a andar também longe da vontade de Deus, mas quando há exemplos divinos, punitivos, sobre uma liderança descomprometida, o temor é restaurado no meio do povo. Isso aconteceu no episódio de Nadab e Abiú.
Era uma forma de Deus mostrar que a coisa ali era séria, não era brincadeira. Não podia fazer diferente da ordem de Deus. Se os líderes fizessem, que autoridade teria para exigir ao povo, ou do povo, que andasse em conformidade com a vontade de Deus? Então temos esse exemplo punitivo de Nadab e Abiú. Meu destaque aqui nas leis referentes ao sacerdócio. Vamos destacar aqui o seguinte. Aí as vestes dele. As vestimentas do sacerdote, seus significados espirituais. Consegue ler tudo isso aí? Não, né? Claro que não. Hã? Ainda tem um incensário na mão. As pedras aqui, as 12 pedras. As pedras de engaste. O urim, tumim, o cinto, o éfode, o pano de linho azul, pano de linho branco, as romãs aqui e as campainhas, a mitra com inscrição santidade ao Senhor, né, a testeira, a placa de ouro, o incensário para oferecer o sacrifício. Está aí a vestimenta do sumo sacerdote. Eis ela aqui. Mitra, peitoral, tudo isso aí. Da mesma forma que está no seu livro. Estas, pois, são as vestes que farão: um peitoral, um éfode, um manto, uma túnica bordada, uma mitra e um cinto. Farão, pois, vestes santas a Arão, teu irmão, e a seus filhos, para administrarem o ofício sacerdotal. Esta veste era uma veste específica para administrar o exercício sacerdotal. Nenhuma outra pessoa, além de Arão e seus filhos, poderiam usá-la. Exclusivamente para eles. Deus exigiu assim. Assim ele determinou. Ele escolheu a nação, ou da nação, os filhos de Levi, para exercerem o sacerdócio. Aliás, para serem levitas, claro. Filho de Levi seriam os levitas. E dos filhos de Levi, Levi teve 3 filhos. Sabia disso, que Levi teve 3 filhos? Levi teve 3 filhos. Aliás, 4 filhos. Ou 2. Quantos filhos teve Levi? Quais os nomes dele? Isso eu posso botar na prova, né? Mas aí você vai falar, o presbítero Levi da congregação ali. Não. O Levi da Bíblia. A gente vai voltar a falar dele aí na prova. Eu vou botar isso aí na prova. Levi. Os levitas. E desses filhos de Levi tem o Arão. Da descendência de Arão vem os sacerdotes. Não, nem todo Por que eu estou falando isso? Só para que você entenda. Nem todo levita é sacerdote, não. Mas todo sacerdote é levita. Pegou aí? Nem todo levita é sacerdote. Mas todo sacerdote é um levita. Por quê? Porque Levi teve vários filhos. Um deles, da descendência de Levi, Arão. Da descendência de Arão, do tronco araônico, os sacerdotes. E nem todos os filhos de Levi eram sacerdotes. Agora todos os sacerdotes eram levitas. Tomarão o ouro e o pano azul e a púrpura, o carmesim, o linho fino, e farão éfode de ouro, de pano azul, de púrpura e de carmesim, e de linho fino torcido de obra esmerada. Continua a ordem: terá 2 ombreiras que se unam às suas pontas, e assim se unirá, e o cinto de obra esmerada do éfode, que estará sobre ele, será de sua mesma obra, da mesma obra de ouro, de pano azul, de púrpura, de carmesim e de linho fino torcido. Que mais? E tomarás 2 pedras sardônicas, e lavrarás nelas os nomes dos filhos de Israel, 6 dos seus nomes numa pedra, e 6 outros na outra pedra. 6 nomes aqui, ó. E outros 6 aqui, ó. Olha onde o sacerdote tem que levar. Os filhos de Israel. Pesado, hein? 6 filhos aqui e os outros filhos. Claro que quando eu falo os filhos, não é só os filhos. É todo o povo, toda a nação nos ombros. Não bastasse no ombro, já tem que levar aqui, ó.
no peito. Como isso? Vamos lá. E 6 nomes na outra pedra, segundo as suas gerações. Aqui, conforme a obra do lapidário, conforme o lavor de selos, lavrarás estas 2 pedras com os nomes dos filhos de Israel, engastadas ao redor em ouro as farás. Agora no peito aqui, ó, no peitoral, a ordem de um sárdio e um topázio, um carbúnculo, esta será a primeira ordem. E a segunda ordem será uma esmeralda, uma safira e um diamante. A terceira ordem será um jacinto, um agatá e um ametista. E a quarta ordem será uma turquesa, um sardônico e um jaspe. Engastado em ouro serão nos seus engastes. Então, provavelmente seguindo aqui: sárdio, topázio, carbúnculo, esmeralda, safira, diamante. Aí vem aqui jacinto, agatá, ametista. E aqui vem a última ordem: turquesa, sardônico e jaspe. Cada um com o nome que você percebe aqui em hebraico é o nome de um dos filhos de Israel. As 12 tribos, cada uma pedra, um nome, e ele leva no peito e no ombro 6 nomes de um lado, 6 do outro. O sumo sacerdote tem que levar. Está aqui, ó, topázio. No topázio, ele leva Issacar. Só 54.400 homens para representar, fora mulheres e crianças. Sárdio, Judá, uma bagatelazinha de 74.600 homens, fora mulheres e crianças, que ele tinha que representar e fazer expiação pelos seus pecados. Diamante, Gade, Safira, Simeão, Turquesa, Rubem, Ametista, assim sucessivamente, sucessões sucessivas. Está aí, passo até esse slide depois para vocês, não dá para a gente falar aqui, mas você tem a contagem dos filhos de Israel que ele tem que carregar e ele precisa representar diante do Senhor. Está achando pesado aí, você que é pastor de 100? Imagina ser dessa turma aqui. Rapaz, meu Deus. Aí a gente começa a sentir um pouquinho, rapaz, como é que o Moisés teve coragem de murmurar? É, né? Por que ele perdeu a cabeça? Por quê? Será por quê, né? Será porque nada estava bom do que ele fazia? Imagina só uma coisa, hein? Era o mais manso de toda a terra. Por isso Deus escolheu, falou: você é a pessoa certa. O mais manso de toda a terra é você mesmo. Então esse é o destaque aqui nas leis referente ao sacerdócio. Vamos para o terceiro grupo. Leis referente à pureza. Está aí na página 32. No livro de Levítico. Vai do capítulo 11 até o capítulo de número 22. As leis referentes à pureza. Façamos um resumo desta sessão da seguinte maneira. Israel, como uma nação santa, tem, olha, os detalhes de Deus para o seu povo. Deus vai falar de alimento santo, é o capítulo 11. Isso come, isso não come, isso come, isso não come, isso é permitido, isso é proibido, isso é permitido, isso é proibido. Comida santa. Corpos santos, leis de higiene, leis de purificação, leis referentes ao leproso, etc, etc. Lares santos. Tem até a casa, o cuidado com a casa, a higiene da casa. Olha, gente, a coisa era tão séria que, só a título de exemplo, por exemplo, na festa dos pães ázimos, não podia ter fermento na casa, dentro da casa. Fermento, não podia. No telhado, não podia, em lugar nenhum. Fazia-se uma vistoria para que o lar pudesse estar em conformidade com a lei. Eles eram rigorosos. Claro, volto a destacar, o que Deus queria ver não era apenas a atitude pela atitude, esse gesto exterior pelo gesto, mas que fosse movido por um coração comprometido e desejoso ardentemente de andar em conformidade com a palavra de Deus. É isso que Deus sempre vai considerar. Não estou descaracterizando ou desqualificando a atitude, mas elas passam a não ter qualquer valor
se ela parte de um coração que não tem compromisso com Deus. Agora, um coração comprometido com Deus, ele demonstrará isso através de atitudes. As atitudes dele falarão. Volto, né? Aquela conexão. O coração fala com Deus, a atitude mostra para a comunidade que tal pessoa de fato tem compromisso com Deus. Então Deus exige alimento santo, corpo santo, lar santo, costume santo, até costume, para não se confundir com as nações da terra. Cuidado, as nações lá têm um costume assim. Quando vocês entrarem lá, tomem cuidado para não fazerem conforme o costume daquela gente. Vocês têm um outro costume. Vocês são um povo diferente. Deus teve cuidado. Santidade renovada anualmente, através do dia da expiação, para renovar o compromisso a cada ano de continuar sendo o povo de Deus. Até isso aqui, passou-se um ano, eu sou povo de Deus. Eu sou povo de Deus. Passou um ano, é como se Deus estivesse perguntando: quer continuar sendo meu povo? Vamos renovar a aliança? Vamos seguir mais um ano? Para nós aqui é o culto da virada. Lá não é exatamente do 31 para o 1º de janeiro. O calendário é diferente, mas é no dia da expiação. Dá mais ou menos 21, 22 de setembro do nosso calendário. Essa festa deles lá do dia da expiação. É a renovação da santidade. Depois nós temos no capítulo 17 o culto. No capítulo 18 a moralidade. E do 19 ao 22 os costumes e o vestuário dos santos. Deus fez questão de dar tudo isso ao povo. O que eu vou destacar aqui? Nas leis referentes à pureza, eu vou destacar, não podia ser diferente, a santidade renovada anualmente, que é o ponto 5. Falar um pouquinho dessa festa, que não é uma festa. Apesar de estar no calendário de festa, mas não é festa. É um dia de lamentação. É um jejum anual. Em que a nação toda jejua. E para pensar, já pensou se nós tivéssemos isso? Pensou se nós cristãos tivéssemos isso? Eu sei que é um pouco ritualístico, né? É um pouco assim, meio dogmático, mas eu fico pensando no impacto da nação inteira. A gente diz que é a nação cristã, evangélica e tal, mas a gente tem uma liderança tão desfragmentada, tão dividida, as nossas lideranças, né? Um grupo, outro, uma denominação, outra, a perder as contas, mas não custa pelo menos sonhar, né? Sonhar não paga. Imagina um dia que fosse tirado, que fosse aí, o 7 de setembro, o dia da independência, todos os brasileiros, cristãos, evangélicos, comprometidos, faziam um jejum nacional para clamar pelo Brasil. Será que dava alguma diferença? Alguma coisinha? Ou Deus não ia considerar? Não, isso é bobagem, isso é ritual, vale a pena sonhar com isso, né? É interessante. Em Israel tem. Deus exigiu, colocou no calendário. Esse dia aqui, todo mundo pano de saco, todo mundo jejum, todo mundo pranto, todo mundo pó, cinza, para a gente renovar a comunhão de santidade, compromisso. Vocês vão vir diante de mim fazer expiação pelo pecado. E aí o que acontece depois? Entra no novo ano do calendário deles com o Senhor. Então vamos fazer um destaque aqui. O dia mais importante do ano para os israelitas do Antigo Testamento era o dia da expiação. Yom, a palavra Yom significa dia. Kippur tem uma expressão que significa cobrir, porque expiar na antiga aliança era cobrir o pecado, fazer cobertura sobre o pecado. O sangue de animais cobriam. Então, quando Deus olhava para o pecador, este estava coberto seus pecados pelo sangue do animal sacrificado. Então a ira de Deus era aplacada por causa do sangue. O de Cristo não cobre, não esconde. Faz o quê? O de Cristo remove, lava, retira. O de Cristo remove, retira. Os dos animais, dos cordeiros da antiga aliança, cobria. Kippur, Kippá,
Até a palavra kippah, que é aquilo que coloca na cabeça, que cobre, protege. Então tem a ver com cobertura. É o dia da expiação, quando Deus, na sua graça, expiava todos os pecados de todas as pessoas e dava à nação um recomeço. Como é que se dá isso aqui? Vamos ver mais uns pequenos detalhes desse dia. Aliás, eu vou falar dele junto com as outras festas. Confundi aqui, eu vou falar com as outras. Agora a gente vai falar das festas, e ele está dentro do calendário de festas. Eu vou falar um pouquinho dele lá. Apesar de, volto a dizer, não ser propriamente uma festa, mas vamos lá. Página 32, lá no finalzinho, leis referente às festas. São os capítulos 23 e 24 de Levítico. O sábado, podemos considerar este dia como dia de festa semanal dos israelitas, no qual descansavam de todos os seus trabalhos e se reuniam para o culto. Era o dia do culto, era o dia de ir ao templo, era o dia da sinagoga, era o dia que o trabalho não era permitido. Ir em busca de sustento, ir em busca de dinheiro, não. Era o dia para descansar, refletir, cultuar, adorar. Então, estava dentro do calendário de festa. Deus exigiu o sábado, todo sábado deveria ser consagrado a Ele. 6 dias trabalharás o sábado do Senhor. Depois nós temos a Páscoa. Você lembra que no calendário religioso do Êxodo, a Páscoa marcou o início do ano religioso, o calendário religioso. Então a Páscoa e a festa dos pães asmos, ou pães sem fermentos. Observe que havia 2 festas numa só. A Páscoa, que celebra a passagem do anjo da morte pela casa dos israelitas, com a duração de um dia, e a festa dos pães asmos, comemorativa da partida do Egito, que durava 7 dias, uma semana, comendo pão sem fermento. Lembrando que eles tiveram que fugir, estavam saindo. A Páscoa é a cobertura do sangue, eles tiveram que sair, não deu tempo de preparar o pão, tiveram que levar pão sem fermento. Então, essa festa dos pães sem fermento, depois que passou pela Páscoa, agora pães asmos. Depois, primícia. Comemorava-se esta festa logo após a anterior, quando um feixe da colheita das primícias era movido perante o Senhor. Isso era um tipo da ressurreição de Cristo. Depois nós temos a 4ª festa, Pentecoste, festa realizada 50 dias após a primícia, ou a Páscoa. Assim, no 50º dia dos pães movidos, sem fermento, eram oferecidos ao Senhor. A próxima festa, a 5ª, era a festa das trombetas, que marca o calendário, o Ano Novo Civil. Festa das trombetas, o Ano Novo Civil. Próxima festa, o dia da expiação, que a gente acabou de falar, Yom Kippur. Era mais um jejum do que festa. Neste dia o sacerdote entrava no lugar santíssimo com sangue para fazer expiação pelos pecados do povo. Isso acontecia só uma vez por ano e significava Cristo entrando no céu com o seu próprio sangue para fazer a expiação pelos nossos pecados. Além dos outros sacrifícios deste dia, havia 2 bodes. Um desses era sacrificado, quanto ao outro Arão colocava sobre ele as mãos, confessava os pecados da nação, em seguida enviava-o para o deserto. Estes 2 bodes representam 2 aspectos da expiação. O primeiro significa Cristo pagando a pena pelos nossos pecados, a morte. O segundo significa o afastamento dos nossos pecados para nunca mais lembrar deles. Próxima festa é dos tabernáculos, comemorava o dia em que os israelitas habitavam em tendas, depois da saída do Egito. Uma vez que esta festa vinha depois da colheita, podemos tomá-la como típica do regozijo dos santos, na presença do Senhor depois da grande reunião. Observemos a sequência típica das festas, como elas se manifestam, a história da redenção. Omitiremos o dia da expiação, porque, como disse, não é uma festa, mas sim um jejum. Então, olha que interessante essa ordem das festas. Temos aqui o sábado semanal, estou colocando de fora também, o Yom Kippur, dia da expiação, que não é uma festa, mas um jejum. Então, analisando as 5 festas, a Páscoa é a crucificação, as primícias, a ressurreição,
Pentecoste, Shavuot, que é a festa da colheita, o derramamento do Espírito, as trombetas, o arrebatamento dos vivos e a ressurreição dos mortos. Finalmente, os tabernáculos é a nossa nova morada na presença do Senhor depois do toque da trombeta, depois da grande reunião. Olha a ordem das festas, como elas apresentam em ordem também a nossa redenção. A crucificação de Cristo, a sua ressurreição, a descida de Pentecostes do Espírito Santo, o arrebatamento e estarmos para sempre com o Senhor. Está aqui, Páscoa, Cristo morreu, pães asmos, separação do pecado, primícias, Cristo ressurreto, Pentecostes, o nascimento da igreja, trombetas, convocação do povo de Deus, tabernáculos, a nossa morada com o Senhor. Vamos falar agora da última parte do livro de Levítico. A gente vai para o intervalo hoje até mais cedo para voltar e falarmos então do livro de Números. Leis referentes à terra. Aliás, eu voltei aqui, desculpa. Aqui é a mesma ordem. Eu só escrevi aqui de forma diferente, mas é a mesma que está ali. É aqui, leis referentes à terra. Capítulos 25 a 27 de Levítico. O 25 fala do ano do descanso, que é chamado o ano sabático, ou ano do jubileu. O capítulo 26 de Levítico, a recompensa e castigo. E o capítulo 27 vão trazer aí os últimos votos. O ano de descanso, ou jubileu, 50º ano, 50, depois de 7 sabáticos, você tem o jubileu, era um ano sabático celebrado de 50 em 50 anos, a começar no dia da expiação. Nesse tempo, dava-se à terra o descanso do cultivo, todas as dívidas eram perdoadas, todos os escravos hebreus eram postos em liberdade e todas as propriedades eram restituídas aos seus primitivos donos. O propósito do jubileu era evitar a escravidão perpétua dos pobres e a acumulação de riquezas entre os ricos, e também preservar a distinção entre tribos e suas possessões. Foi este ano que Cristo proclamou como o ano aceitável do Senhor. É um ano de jubileu, um ano de libertação, um ano de liberdade. Como tipo, o jubileu encontra seu cumprimento parcial na dispensação do Evangelho, e seu cumprimento completo se dará durante o reino milenial de Cristo. O ano do jubileu, portanto, não é um ano de fome, mas uma época em que todos retornam ao paraíso graças à fiel provisão divina para a necessidade de todos. Então, o que é o ano do descanso? O jubileu. São leis referentes à terra, capítulo 25, 26 e 27. Dentre elas, Deus deu destaque a este chamado jubileu. Vou explicar. A cada grupo de 7 anos, funcionava assim: o povo trabalhava 6 anos, no 7º, tinha que descansar a terra o ano todinho. O 7º ano era o ano do descanso da terra. Depois nós tínhamos o 8º e recomeçava então trabalhar na terra. Passava-se mais 7 anos, mais um ano sabático, de 7 em 7. A promessa de Deus era a seguinte: no 6º ano, Deus mandava uma colheita abundante, em dobro, para que não houvesse necessidade no 7º. Assim como fazia com a descida do maná. Descia todos os dias. Na sexta, chovia maná dobrado. Para quê? Para guardar para o sábado, porque no sábado ninguém colhia o maná. Então, mesma coisa em relação aos anos de trabalho na terra, quando o povo já estivesse dentro dela. Você vai trabalhar o 1º ano, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º. No 6º, eu vou dar uma colheita abundante. Para quê? Para que a terra descanse no 7º. Depois no 8º recomeça. Descansa no 14º. Descansa no 21º e vai até o 49º, 7 em 7.
Quando você tem 7 grupos de 7, 49, o 50º ano é o ano do jubileu. Aí não é só descanso da terra. Você vai fazer algo além. Por exemplo, se nesse inteirinho, os 49 anos que passaram aí, eu sou da tribo de, exemplo aqui, de Benjamim, o presbítero Sandro é da tribo de Issacar, ele está endividado, está com problema, eu vou lá e compro uma parte da terra dele, para que ele tenha dinheiro para resolver os problemas dele. Ele me passou a parte da terra, mas quando chega no ano do jubileu, eu preciso devolver. Ah, mas eu morri, ele morreu. Não, tem que devolver para a descendência. Aquela terra precisa voltar a ser da tribo de Issacar, ou de Zebulon, Naftali, não interessa, para que cada tribo continue perpetuando a sua possessão, conforme Deus haveria de dividir, vai dividir depois lá na liderança de Josué. Então eu posso ser de uma tribo e temporariamente ter um pedaço da outra, por conta de negociações, compra, etc. Mas no ano do jubileu tem que devolver a terra, para que ela volte para a tribo de origem, conforme Deus determinou. Então isso acontecia até na hora da negociação. Vamos dizer que ano passado foi o ano do jubileu, estamos começando o primeiro ano, só teremos um jubileu, portanto, daqui a 50 anos. Se eu vou fazer essa negociação de comprar a terra com o Flávio, eu já tenho que considerar que eu vou usufruir dessa terra por quanto tempo? 49 anos, até o jubileu. Agora, se eu for fazer esse negócio no ano 47, eu já tenho que considerar o valor da terra menor, porque daqui a 2, 3 anos eu já vou ter que devolver. Isso tudo está prescrito na lei, Deus ordenou, porque ele queria salvaguardar a propriedade. Não vai haver muito ricos, não vai haver muito pobre, não vai haver oprimido, não vai haver opressor. Somos irmãos, somos filhos de Israel. Não vamos fazer como as nações fazem, um oprime o outro, não, vamos viver em harmonia. Poderia chegar o caso até de um descendente de Israel, de uma tribo qualquer, ter chegado numa condição precária tão grande, que não ter mais o que vender. Já vendeu a terra, já vendeu as posses, agora ele vai vender a quem? Ele vai vender a si mesmo como escravo. Ele se vende como escravo. E aí um outro irmão de uma outra tribo o compra e ele passa a ser um escravo. Mas quando chegar o ano do jubileu, ele precisa ser posto em liberdade. Não pode continuar como escravo, tem que ser posto em liberdade. É um ano sabático, é o ano do descanso da terra. A terra é devolvida, a terra fica em descanso, os escravos são mantidos em liberdade. Por isso que Cristo disse, eu vim anunciar o ano aceitável do Senhor, ano da libertação, ano da devolução daquilo que te roubaram, do que você perdeu, do que era seu de direito. Ele está devolvendo o paraíso, ele está devolvendo a comunhão com Deus, ele está devolvendo o direito ao céu, ele está anunciando liberdade aos cativos, aos oprimidos, libertação do pecado, da opressão de Satanás. Jesus veio anunciar o ano do jubileu, o ano aceitável, o ano da liberdade. E aí o que é que temos? Ou o que é que não temos, infelizmente? Não temos qualquer evidência bíblica, não consta nenhuma, de que os israelitas observaram em algum momento da sua odisseia, da sua história, o ano sabático. Na verdade, a Bíblia indica justamente o contrário. Eles nunca fizeram, eles nunca cumpriram essa ordem de Deus, do ano do jubileu, do ano de descanso da terra, sabático, descanso, e também devolver a terra ao antigo proprietário, dar liberdade ao escravo. Eles nunca observaram. E aí, Deus é longânimo, ou seja, ânimo longo. Mas até quem tem ânimo longo, esse ânimo tem um dia que tem fim. O ânimo é longo, mas tem um dia que acaba. Deus está dando oportunidade. Passou um ano sabático, um jubileu, nada. 2, nada. 3, nada. 4, nada. Onde isso foi parar? Vamos ver aqui agora. A Bíblia indica. Olha, para que se cumprisse a palavra do Senhor, porque Deus tem compromisso com ela, pela boca de Jeremias:
até que a terra se agradasse dos seus sábados. Então, o sábado da terra, quando a gente fala o sábado da terra, é o que? O descanso da terra. Todos os dias da desolação repousou, até que os 70 anos se cumpriram. Quando chegou às portas do cativeiro babilônico, vou usar uma expressão aqui, Deus pegou o seu papel e a caneta, foi anotando. Passou um jubileu, passou outro, passou 3, passou 4, 5, 6, 7. Passou a régua, fez a conta. Sabe quanto fechou a conta? Quantos anos sabáticos o povo devia para Deus? 70. E deve 70 anos. Então vou fazer o seguinte: vocês vão ficar 70 anos na Babilônia e a terra repousa 70 anos. Uma hora a conta vem, meu irmão. Amém ou não amém, de Jaelson? Uma hora a conta vem. Deus não está nem aí. Deus não está vendo nada. Acho que Deus morreu. Acho que ele está dormindo. Acho que foi viajar. Está igual Baal. Não está vendo. Estou pintando e bordando. Você devia 1, devia 2, devia 3. Agora você deve 70. Aí Deus vai ficar escravo na Babilônia até que você pague os 70 que me deve. Depois você volta. Podia ter dado 70 anos de descanso para a terra a cada 50 anos. 490 anos se passaram e nunca houve. 70 vezes 70, eles estavam devendo 70 anos de descanso. Aí Deus então cobrou através do cativeiro. E aqui está: para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, até que a terra se agradasse dos seus sábados. A terra estava clamando, exigindo o seu descanso, que estava prescrito na lei, e o povo não obedeceu. E aí então Deus deu o seu jeito, forma de trabalhar. Todos os dias da desolação repousou, até que os 70 anos se cumpriram. Deus enviou o povo ao exílio babilônico durante 70 anos, a fim de dar à terra o descanso necessário. Isso indica que durante quase 500 anos, portanto 490, os israelitas desobedeceram a lei de Deus sobre o ano sabático. Aqui a gente encerra então o livro de Levítico, claro, passando assim bem, porque é um livro muito técnico, bastante termo técnico, específico para sacerdote. Levítico tem algumas partes, mas aqui tivemos essa visão panorâmica. Encerramos aqui a primeira parte da aula, vamos ao intervalo e voltamos já daqui a uns 15 minutos, 15 para as 9, para falarmos então a segunda parte, que é o livro de Números. Ok, irmãos, retornando aí então, capítulo 4, página 36, passaremos a falar agora do livro de Números, o quarto livro da Bíblia, o quarto livro do Pentateuco. Se em certos aspectos Levítico parece um título estranho para o terceiro livro do Pentateuco, mesmo poderia ser dito sobre o título do quarto livro. Números, vem de numeri, que é latino, da Vulgata Latina, extraído do grego aritmoi, da Septuaginta. Contudo, embora o livro de Números tenha este título, em virtude dos censos que houve no meio de Israel antes de entrar na terra prometida, o título mais apropriado seria o que é aplicado na Bíblia hebraica. Aí está, Bemidbar, que significa no deserto. Este último extraído da quarta palavra do texto hebraico de Números. Falou mais o Senhor a Moisés no deserto. Em Êxodo vimos Israel redimido. Aliás, voltando em Gênesis, foi eleito. Em Êxodo, redimido. Em Levítico vimos Israel em adoração. E agora em Números o vemos servindo. O serviço do Senhor não deveria ser feito de uma maneira casual, razão porque o livro nos apresenta o quadro de um acampamento, onde tudo é feito segundo a primeira lei do céu, a ordem. O povo é numerado conforme as tribos e famílias, a cada tribo é designado o seu lugar no acampamento, a marcha e o acampamento são regulados com precisão militar. No transporte do tabernáculo, cada levita tem a sua tarefa especial. Além de ser um livro de serviço e ordem, Números é um livro que registra o fracasso de Israel, que por não crer nas promessas de Deus, não entrou em Canaã e, consequentemente, peregrinou no deserto.
Assim, no Antigo Testamento, Números é o livro do deserto. Ele descreve o fracasso da nação em Cades Barneia e seu andar errante pelo deserto, até que a antiga geração incrédula morresse. Alguém descreveu o errar de Israel pelo deserto como a mais longa marcha fúnebre da história. 38 anos praticamente de marcha fúnebre. Números é um relato histórico da experiência do Israel antigo, porém pode também ser lido como uma analogia da experiência do crente. Nós também somos um povo redimido, em jornada para a terra prometida de Deus. Nossa caminhada também é preenchida com provas e desafios, e também para nós somente uma fé que responda obedientemente ao Senhor pode nos preservar de desastres ao longo deste caminho. A esfera de ação de Números é uma jornada de 39 anos do povo de Israel no deserto, desde cerca de 1490 até 1451 a.C. Assim faremos um esboço do livro de Números de acordo com as jornadas principais de Israel. São 3. Do capítulo 1 ao 9, Israel ainda está parado no Sinai. Parou no Sinai lá no capítulo 20 do Êxodo, a gente falou isso. E ele continua parado até o capítulo 10 de Números. Então, 1 a 9, ele está parado no deserto. Vai fazer a contagem do povo, o censo, até começar. A nuvem vai se alçar pela primeira vez, se mover, e o povo vai seguir. Aí temos a primeira jornada, que vai de Sinai até Cades Barneia, capítulo 10 até o 19. E depois nós temos do 20 ao 36, a peregrinação de Cades Barneia até Moabe. A primeira parte, deixa eu ver, eu coloquei aqui o esboço do Sinai, de Sinai a Cades Barneia e de Cades Barneia a Moabe. No Sinai, no deserto do Sinai, segue um resumo do capítulo, ou dos capítulos 1 a 9. Capítulos 1 e 2, o censo do povo. 3 e 4, o censo dos levitas e sacerdotes. Capítulos 5 e 6, algumas leis. Capítulo 7, oferta dos príncipes. Capítulo 8, a consagração dos levitas. Capítulo 9, a Páscoa, e a nuvem vai pela primeira vez começar o seu movimento para que o povo marche a partir do deserto do Sinai em direção à terra prometida. Deve-se notar uma distinção entre sacerdote e os levitas. Os sacerdotes eram os membros da tribo de Levi, que descendiam de Arão e seus filhos, e que eram encarregados das funções sacerdotais do tabernáculo, dos sacrifícios de ministrar no lugar santo, etc. Os levitas, os membros restantes da tribo de Levi, foram dados a Arão como auxiliares, para cuidar do tabernáculo, com os seus móveis e utensílios. Todos os sacerdotes eram levitas, mas nem todos os levitas eram sacerdotes. Vocês já lembraram aí quantos filhos tinha Levi e o nome deles? E os nomes? Eu perguntei se ele lembrei, e está lendo, lembrei. A lembrança dele, a memória dele está aqui, ó. A memória impressa. Gerson, Merari e Coate. Tem os coatitas, os gersonitas e os meraritas. São os 3 filhos de Levi. E aí nós temos então todos eles são levitas. E só dos filhos de Arão temos os sacerdotes. Portanto, nem todo sacerdote é levita, mas todo sacerdote é levita, mas nem todo levita é sacerdote. Em Números 3, versículo 12, lemos que a tribo de Levi foi separada pelo Senhor em lugar dos primogênitos de Israel. Nos tempos patriarcais, o primogênito gozava de muitos privilégios, um dos quais era ser o sacerdote da família. Depois da morte dos primogênitos da terra do Egito, o Senhor ordenou que os primogênitos dos israelitas fossem santificados a ele, quer dizer, ao seu serviço. Agora, por motivos que se compreendem por si mesmos, o Senhor, ao invés de aceitar o serviço do primogênito de diferentes tribos, separou uma tribo especial para este serviço, Levi,
mas havia mais primogênitos do que levitas. Que devia ser feito? Aqueles que excederam ao número dos levitas foram resgatados do serviço pagando certa quantia. A cerimônia realiza-se ainda hoje entre os judeus ortodoxos. Então, observe. Todo primogênito deveria ser consagrado ao Senhor. Todo primogênito consagrado ao Senhor, dedicado exclusivamente para o trabalho do Senhor. Era assim. Mas quando da libertação das 12 tribos, o Senhor vai fazer algo diferente. Por motivos que agora nós entendemos. Ao invés de ter um primogênito de cada filho de cada família, Deus escolheu uma tribo para substituir os primogênitos e toda esta tribo servir como uma tribo sacerdotal. Então o que acontece? Fez a contagem de todos os primogênitos de Israel. Não vou lembrar agora, obviamente, a contagem, mas deu uma determinada quantidade. Fez a contagem dos levitas, que seriam substituir os primogênitos. A quantidade foi um pouco menor. Então tinham-se mais primogênitos do que levitas. Para resgatar ou para resolver este déficit, teve que pagar uma oferta de prata para o resgate desses que faltavam. E aí a tribo de Levi tornou-se tribo sacerdotal, exclusiva do Senhor, sem direito à possessão na terra. Quando a terra fosse repartida pelas tribos de Israel, a tribo de Levi não tinha direito a uma terra, um território sendo tribo de Levi, não. Claro que eles precisariam de lugar para viver, para morar, para cultivar. Então, dentro das tribos de cada uma, um pedaço de terra era separado para os levitas. Então, você vai ter um pouquinho de levita na tribo de Rúben, um pouquinho de levita na tribo. Quando eu falo na tribo, estou falando na terra daquela tribo. Um pouquinho de levita na terra pertencente a Judá, um pouquinho de levita na terra de Benjamim, Sacar. Cada um tinha que dar um pedaço da terra para eles. Eles não teriam uma possessão exclusiva. Ora, se os levitas não têm possessão da terra, e a tribo, ou as tribos, que são os filhos de Israel, Jacó, Israel, eram 12, e Levi não tem direito, então ficaram 11 filhos de Israel, mas são 12 tribos com posse de terra. Como é que a gente resolve isso daí? Estava explicando ainda há pouco para o irmão Flávio, que fez essa questão, de repente é de outro, já aproveito para falar. José recebeu uma bênção como que de primogenitura do seu pai Israel. Ele recebeu a porção dobrada. José teve direito a 2 porções de terra. Você tira o Levi, fica 11. José teve direito a 2, dobrada. Aí então você tem 12. Ah, mas eu não conheço a tribo de José, nunca li na Bíblia. Mas como é que está representada a porção dobrada de José na Bíblia? Os 2 filhos de José, Manassés e Efraim, não são filhos de Israel, são filhos de José. Então ele dividiu, ele deu a porção dobrada para José, que ficou com o nome dos filhos dele, Manassés e Efraim. Eles tiveram o dobro, e aí fecha então os 12. E José tendo 2 em seus filhos, Efraim e Manassés. Levi não tem uma possessão sua, porque ele é uma tribo sacerdotal, e assim então a gente fecha essa conta. A lei do nazireado que encontramos no capítulo 6 apresenta um lindo tipo de consagração. Essa expressão nazireu, que vem de uma palavra que significa separar-se, era a pessoa que se consagrava ao Senhor com votos especiais, temporariamente ou por uma vida inteira. Como exemplo desta classe, mencionamos Samuel e João Batista. Os nazireus não bebiam vinhos, era um tipo de abstinência do gozo natural. Usavam cabelos compridos, disposição a sofrer censuras por causa de Jeová. E não lhes era permitido tocar no corpo de pessoas mortas, nem mesmo de seus pais. Separação dos laços familiares. A queda de Sansão foi causada justamente porque ele infringiu em todas as leis do nazireado. Nazireado. Quem faz voto de nazireado, nazir, que significa separar, nazir, quem faz voto de nazireado é nazireu.
Não é nazareno, não. Porque alguém já disse assim, Jesus também era nazireu, está lá, Jesus, nazareno. Não, nazareno é porque ele foi criado em Nazaré. Não é porque ele tinha voto de nazireu. Senão ele teria quebrado os votos. Tomou vinho na festa, transformou água em vinho e bebeu. Em defunto, tocou várias vezes, mandou até levantar. Ele quebrou, ele não era nazireu. A consagração dele era diferente desse nazireado aqui. Ele era nazareno. Não nasceu em Nazaré. Ele nasceu aonde? Belém. Não é do Pará também, não. Porque teve um jogador de futebol um tempo atrás que foi jogar lá do Pará. Passou na televisão. Estou feliz de conhecer a terra onde Jesus nasceu. Você está longe, hein, meu amigo? Você está bem longe, hein? Aquela entrevista, né? Emblemática. Mas vamos falar aqui então do voto do nazareno, do nazireu. Instituição do nazireado. Nazireu, do hebraico nazir, da palavra nazar, que significa consagrado, separado. Dentro da Torá é o termo que designa uma pessoa que consagra-se a Deus por um tempo determinado. Então, segundo a Bíblia, a marca mais comum da separação desta pessoa, que podia ser um homem ou mulher, esse é o detalhe. Tem gente que acha que nazireu só podia ser homem. É porque a gente não tem registro, a Bíblia não registra. Mas não tem especificação na lei que deveria ser apenas homem. Não há essa especificação. Então, está aqui algumas características. Uso do cabelo não cortado, abstinência do consumo de vinho ou qualquer outro alimento feito da uva, e também não podia ter o contato, o toque com pessoa morta, animal ou mesmo pessoa humana. Sansão era nazireu, Samuel eram nazireus desde o nascimento, e o voto de nazireado deles começou, aliás, antes do nascimento, a ponto de que, olha aí, em virtude dessa consagração, tanto a mãe durante a gravidez, como o futuro nazireu deveriam abster-se de certos alimentos como carne, bebida fermentada, cortar cabelo e tocar em cadáver. Consagração desde o ventre, especificamente esse aqui, Sansão e Samuel, no Antigo Testamento. Um nazireu do Novo Testamento era João Batista, também teria sido nazireu, embora o Novo Testamento nunca se refira a ele usando diretamente este termo. O seu estatuto de nazireu deduz-se devido ao seu estilo de vida ascético, cheio de restrições. Em Lucas 1,15, o anjo informa a Zacarias, pai de João, que a sua mulher dará à luz um filho que não beberá vinho nem bebida alcoólica. Então havia o voto de nazireado. A pessoa era consagrada para o Senhor. Sansão, vamos pegar o exemplo de Sansão. A gente sempre lembra da queda de Sansão, do episódio com Dalila, se relacionando com as filisteias. Sansão era alguém que era dominado pelas suas paixões. Ele era aquele camarada voluptuoso, não se controlava. Ele era controlado pelas suas paixões. Então, ele vivia quebrando as regras. Ele quebrou todos os votos de nazireado. Todos. No primeiro casamento dele, que com Dalila, ele já teve um casamento anterior frustrado com uma filisteia, que acabou em morte, por causa do enigma, que descobriram, e ele pegou as raposas, colocou fogo na seara dos filisteus, arrancou o portão, uma confusão tremenda, porque ele foi a Tímina, se namorou de uma filisteia, e resolveu que queria casar com ela, os pais disseram que não, mas ele queria a si mesmo, e nesse trajeto que vai para lá e vem para cá, o leão veio contra ele na estrada, e ele matou o leão, e foi embora. Teve com a mulher, deixou o casamento marcado, voltou. Quando ele volta, o que ele encontra lá na beira da estrada? O leão morto e o mel do leão, ali no leão, né? Lá vai ele pegar o mel. Quando ele vai pegar o mel, naturalmente, ele precisa ter contato com o cadáver. Cadáver. Você bota na boca assim, docinho. Que delícia. Da onde que veio?
Mel de cadáver. Mel de cadáver? Sabia que tem gente se alimentando de mel, mas quem está entregando mel a ele é um cadáver? E ele está, nossa, que palavra, Quem entregou? Um cadáver. Mel de cadáver. Aí o que acontece? A mãe e o pai, ele levou para o pai e para a mãe. Aqui, um mel, trouxe o mel para vocês. Trouxe o melzinho para vocês, o pai e a mãe. Você acha que o pai e a mãe voaram no mel? Você trouxe de onde esse mel? Sansão não falou de onde ele trouxe. Então, se você não pode dizer a fonte, significa que você também não pode comer. Se você faz algo que você tem que esconder que fez, é porque você não deveria ter feito. Pensa sobre isso. Estamos falando de quebra, de aliança, pecado. Se você tem que omitir, tem que esconder, não pode falar, então tem algo errado. É mel, é delícia, é gostoso. É da onde? Não posso falar. Por que não pode falar? Se não pode falar, não deveria ter comido. Tocou no animal, mas ninguém sabe, ninguém viu. Vamos seguir a vida. Vamos lá para o casamento. O casamento teve banquete, teve comida, teve bebida, teve E Sansão mandou também. Vinho. Por fim, está lá brincando com Dalila. Aonde está a sua força? Minha força está nisso. E a mulher vai lá e faz aquilo que ele falou para arrancar. Está mostrando que quer arrancar a força dele. O camarada está cego mesmo, né? Pela paixão, a obscuridade espiritual, as trevas tomaram a sua mente. Onde é que está a sua força? Se amarrar meu cabelo assim, 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 com as tranças, minha força vai embora. É assim? Então tama. Não é não. Não é, então eu quero saber onde. Está vendo que a mulher quer arrancar a força dele. Aí depois ela vem com choro, fica melosa, descobriu que até então ele não tinha aberto o coração. Você não me ama, se me amasse me contava. Não, mas eu não contei nem para o meu pai e para minha mãe. Não, mas se você não me ama, eu quero uma prova de amor, me diz. Aí ele vai falar, está no meu cabelo, eu sou nazireu, eu nunca cortei o cabelo. Aí então ela descobriu. Aí ele vai, vão passar a navalha na cabeça dele. O cabelo de Sansão tinha um mistério tão grande que ele tinha 7 tranças. Eram 7 tranças. Cabelo comprido, voto de nazireu, e ele amarrava 7 tranças. Não sei como é que devia ser esse negócio não, mas 7 tranças. Se você junta embaixo as 7 tranças e segura, você tem saindo aqui, claro, minha mão só dá para fazer 5, mas faz de conta que tem 7. Você tem subindo assim as 7, segurando embaixo. Sabe o que isso representa? É um utensílio do templo, que tem 7 assim, O castiçal, que é símbolo da igreja, o castiçal. Jesus, inclusive, deu uma palavra em tom de ameaça a uma igreja, que se não se arrependesse, disse Jesus, tirarei o teu castiçal. Em outras palavras, se castiçal é a igreja, Jesus disse que vai tirar o castiçal, ele está dizendo, você vai deixar de ser igreja. Você vai ser instituição, organização de homens, ajuntamento de povo, igreja. Estou tirando seu castiçal. Então, quando arrancaram o castiçal de Sansão, ele deixou de ser igreja. Se deixou de ser igreja, o Espírito Santo só habita na igreja. Estou fazendo a tipologia, claro. Antigo e Novo Testamento, para que tenha aplicação para nós. Quando deixou de ser igreja, o Espírito Santo falou, então aqui não dá para eu habitar. Se retirou. Quando o Espírito se retirou, Sansão falou, vou para a guerra! E aí o texto, um dos mais, na minha opinião, assim, um dos mais tristes de se ler na Bíblia. E disse Sansão, sairei e vencerei, ou guerrearei e vencerei, como das outras vezes. Eu já fiz isso tantas vezes, já sei como é que termina isso. Eu pego os filisteus, eu pego o portão, já sei como, eu vou sair como das outras vezes. É mole, mamão com açúcar, eu já sou profissional na coisa, já está na veia, já sei o veneno. Vou como das outras vezes. Aí o versículo não termina. Tenha um complemento. Porque ele não sabia que o Espírito Santo já tinha se retirado dele.
E eu já falei isso aqui outras vezes, mas eu acho que é conveniente sempre repetir. Estamos vivendo na dispensação do Espírito, pós-Pentecostes, e todos nós que aqui estamos, acredito que sem exceção, acreditamos na atualidade do pentecostalismo, acreditamos na atualidade dos dons espirituais, do batismo com o Espírito Santo e suas evidências. E assim sendo, cremos e conhecemos pela experiência que quando o Espírito Santo vem sobre uma pessoa, todo mundo sabe, todo mundo vê, todo mundo percebe. Há barulho, há alegria, há choro, há movimentação, todo mundo sabe. Mas quando o Espírito sai, ele sai tão quietinho, que você só vai descobrir na hora que a pessoa for para a guerra e for humilhada. Quando o Espírito vem, é festa, é fogos, é alegria, é aquilo tudo. Mas quando ele sai em silêncio, entristecido. E assim foi com Sansão. Ele não sabia, só foi descobrir quando foi para a batalha e perdeu. Brincou, quebrou todos os votos de nazireado. A Bíblia fala, não especificamente sobre o voto de nazireado, mas sobre votos. É melhor não votar. Mas se votar, cumpra. Não brinca, não leva de qualquer maneira, não quebre a aliança. Sansão brincou e teve um desfecho trágico. É um exemplo de nazireu. Vamos para a segunda parte. Página 40, de Sinai a Cades Barneia, do 10 ao 19. Temos o início da marcha no capítulo 10, as murmurações e concupiscências no 11, os 70 anciãos, ainda no 11, a sedição de Miriam e Arão no 12, o relatório dos espias e a incredulidade de Israel no 13 e no 14, a rebelião de Coré, o Corá, Datã, Abirão, 16 e 17, e os capítulos 18 e 19, mais algumas leis cerimoniais. Note como se tornou contagioso o espírito de murmuração. Afetou até Miriam e Arão, pelo fato de ser o nome de Miriam o primeiro que se menciona no versículo 1, e de ter sido ela quem recebeu o castigo, parece evidente que foi ela quem iniciou a rebelião. Sendo que o matrimônio com os gentios era proibido pela lei, Miriam tinha justa razão de queixar-se, mas ela deixou de levar em conta a graça de Deus que pode santificar os gentios. Há quem veja na ação de Moisés um significado tipológico, dispensacional e profético. Rejeitado por Israel, Moisés contraiu matrimônio com uma esposa gentílica. Arão e Miriam representam os judeus que se opõem à união do judeu e gentil. A exclusão de Miriam é um tipo de rejeição temporária de Israel e sua recepção no acampamento, a restauração. O áudio que eu gravei hoje, referente aos capítulos 20, 21 e 22 de Mateus que lemos hoje, essa inversão dos primeiros serem os últimos e os últimos os primeiros. Os gentios vêm para frente, o judeu vai para trás para ser restaurado depois, porque veio para eles, rejeitaram. Então, essa inversão, isso Jesus vai falar bastante, então a gente comentou até um pouquinho hoje, coloquei bem no fim da tarde, é possível que alguém não tenha escutado ainda, mas está lá, e aqui nós temos uma representação típica. Agora, há que se destacar o seguinte, está lá no capítulo, não é lá em Números, esse aqui é um destaque interessante. Capítulo 12, na sedição de Miriam, o versículo 1 diz, e falaram Miriam e Arão contra Moisés. O motivo? Por causa da mulher cuxita, porque ele tinha se casado com uma gentílica, uma cuxita. Então, por causa dela, que tomara, porquanto tinha tomado a mulher cuxita. Então foram lá eles tirar satisfação, falar com Moisés, discutir, brigar, repreender. Aí olha o versículo 2, a repreensão. E disseram, porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor o ouviu. Discutiram por causa da cunhada de Arão e Miriam, a cuxita. Aí foram falar dela. Quando vai falar, o Senhor só fala com Moisés? Não fala conosco? Não fala comigo, Miriam? Não fala com Arão? Só fala com Moisés?
Aí eu pergunto, e a Cuxita tem a ver o que com isso? O que ela tem a ver com isso? Você vê que o que estava no coração, olha o que estava no coração na hora que as palavras, a boca fala que o coração está cheio. Eu não concordo que Moisés casou com a Cuxita. Na verdade, isso é um disfarce. Mas quando vai falar, você acha que é só você que é profeta? Não, espera aí. O que tem a ver isso com a Cuxita? Você está incomodado porque eu sou profeta? E o que a minha esposa tem a ver com isso? Tanto que quando Deus vai tratar o assunto, você vai ver na sequência, Deus não vai tratar o assunto para defender Moisés em relação à Cuxita. Deus vai defender a Moisés em relação ao exercício do ministério profético que Deus entregou a ele. Estou dando aqui esse anexo, aqui é um anexo da aula, fugindo um pouquinho aqui, um adendo, porque tem gente, irmã Simone, que vem até nós falar de algumas coisas, mas na verdade o que está por trás, o que incomoda, não é aquilo que ele está falando, é outra coisa. Não gostei do seu sapato. O problema não é o sapato, não. Você pregou com aquele sapato, não sei o que. Não, ele não gostou da mensagem, mas ele disse que é o sapato. Aí, o que tem a ver meu sapato? A Cuxita, você casou com a Cuxita, você acha que só você é profeta? O que tem a ver a profeta, Cuxita? Qual é o seu problema? E Deus vai intervir, e a intervenção de Deus é extraordinária, porque o texto vai dizer assim, Deus ouviu, Moisés não ouviu. Quem estava conversando era Miriam e Arão, falando de Moisés, e quem ouviu foi Deus. Aí o versículo 3 diz que era Moisés, muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Ou seja, aquele tipo de pessoa que não vai resolver o problema. E quando Deus tem um servo fiel que não vai resolver o problema, quem é que vai resolver o problema? E logo o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam, vós três, saí à tenda da congregação. E saíram eles três. Moisés não sabia de nada. Uma reunião essa hora da tarde, do dia, da noite. O que Deus quer? O que aconteceu? Moisés, o que houve? Quero uma reunião agora, é agora. Você, Miriam e Arão. Imagina Miriam e Arão indo para a reunião. Moisés, mas o que foi, gente? O que está acontecendo? Não sei, não. Vamos lá para a reunião. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou Arão e Miriam e saíram ambos. E disse, ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, como se Deus estivesse falando, eu não conheço. Se por acaso entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão, no máximo, a ele me farei conhecer, ou em sonhos, falarei com ele. Agora, não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele. Miriam e Arão falaram, Moisés acha que só ele é profeta? A gente também é. Aí Deus começa a reunião falando, olha gente, tem uma coisa, hein? Se por acaso tiver outro profeta que eu não conheço, eita! Aí Moisés, por que Deus está falando disso? Eu não estou entendendo até agora. Por que Deus está falando disso? Se tiver, no máximo, um lampejozinho, uma visãozinha, um sonho só. Moisés é diferente. Vocês tomam cuidado para falar de Moisés. Vamos fechar logo esse parênteses que eu disse, é só um parêntese. Então, vamos voltar para cá. Cadê o... Tem nada a ver com mulher Cuxita. Senão Deus faria reunião e dissesse, se eu deixei Moisés casar com a Cuxita, com querer ser profeta e não aceitar o fato de Deus falar com Moisés e não falar com eles da mesma forma. E aí Moisés, que é o mais manso, não fala nada, mas o Deus de Moisés, de vez em quando, ele não é tão manso não, ele é manso também, mas de vez em quando, ele chega lá, já perdoe a expressão, talvez não fosse cabível a Deus, mas já botando o pé na porta, tocando fogo na reunião, e encerra a reunião, já sai daqui leprosa, vai para fora da arraial, até eu ficar calmo e você voltar. Só porque você falou do Moisés. Fica lá uns 30 dias lá do lado de fora da arraial, leprosa,
Depois você volta, eu vou estar um pouco mais tranquilo, porque eu fiquei nervoso com você falando do Moisés aí. Fiquei nervoso. Jesus, hein? Quando der vontade de falar do Moisés, ó, quando der vontade de falar do Moisés, morde a língua, engole, fica para você. O Moisés não ouve, mas o Deus de Moisés ouve, hein? Então, deixa quieto. Eu estou querendo sair daqui, desse ponto, mas vocês estão vendo aí, né? Vamos lá. Os versículos 27 a 29 do capítulo 15 tratam dos pecados de... Não, é aqui mesmo. Página 40. Falei lá em cima. Deuteronômio 1, 9 a 22 demonstra que a ordem de enviar espias foi dada em resposta à exigência do povo. O plano de Deus era que o povo nessa questão confiasse nele. Mas vendo a fraqueza de sua fé, permitiu que fizessem o que desejavam, apesar do povo ter falhado, os planos de Deus se realizaram. Eu não vou ler a outra parte não, porque o meu comentário aqui é o seguinte, em relação ao relatório dos espias. A queda de Israel em Cádiz é uma lembrança para nós hoje em dia de que é perigoso não levar a vontade de Deus a sério. Você pode acabar passando o resto da vida vagando de um lado para o outro, simplesmente esperando pela morte. O que aconteceu? Eles falaram em Cádiz Barnea, foi onde Moisés enviou 12 espias para espiar a terra. Quero que vocês prestem atenção, para entender isso aqui. Eles precisavam espiar a terra para saber o quê? Se a terra era o quê? Se a terra de fato era boa. Se ela de fato era larga, era espaçosa, dava conta de suportar todo aquele povo. Eles foram lá conferir. Irmão, se eles estão indo lá para conferir se a terra é aquilo que Deus disse que é, eles estão colocando em dúvida o que Deus disse. Deus disse, é assim, então vou lá ver se é mesmo. Eu vou lá espiar para ver se é isso mesmo que Deus falou. Mas depois a gente ir para a batalha. Mas não foi Deus que mandou os espias? É isso aí que a gente vai ver agora. Porque não faz sentido Deus ir mandar as pessoas espiar a terra para ver se a terra era aquilo que Ele falou que era. Não faz o menor sentido. Vai lá ver se o que eu falei é verdade. Não é assim que funciona, não é desse jeito que Deus faz. A promessa do Senhor era tudo que Israel precisava, mas a nação duvidou da palavra de Deus e começou a andar pelas aparências e não pela fé. O povo deu o primeiro passo vacilante quando pediram a Moisés que os deixasse enviar espias à terra antes de todo o povo iniciar o ataque inimigo. Está lá em Deuteronômio 22, vamos ver. Apesar de nós estarmos falando de números, mas para a gente fazer uma hermenêutica ampla, correta, precisamos recorrer aqui ao Deuteronômio, quando Moisés vai fazer a recapitulação. Vamos ler, começar no 21. Melhor, no 20. Então eu vos disse, Moisés, chegados sois as montanhas dos amorreus, que o Senhor, nosso Deus, nos dará. Eis que o Senhor, teu Deus, te deu esta terra diante de ti. Sobe, possuía, como te falou o Senhor, Deus de teus pais. Não temas e não te assustes. Então todos vós vos chegastes a mim e dissestes, mandemos homens adiante de nós, para que nos espiem a terra, e nos deem resposta, porque caminho devemos subir a ela, e a que cidade devemos ir. Pareceu-me, pois, bem este negócio. Moisés não consultou o Senhor. Pareceu-me bem este negócio, de sorte que de vós tomei 12 homens de cada tribo um homem. No máximo, se você juntar com o texto de Números, você vai perceber que houve uma permissão. Você saiu da soberana e entrou na permissiva. A ordem soberana, entra, toma posse e destrui tudo. A permissiva, mas antes de entrar, eu posso te espiar? Já saiu da soberana e entrou na permissiva, já está correndo perigo.
Porque quando ele entrou na permissiva, eles foram lá espiar a terra. E eles voltaram dando relatório, não da terra, mas dos habitantes da terra. Como é que é a terra? A terra tem gigante. Eu não perguntei o que tem, eu perguntei como a terra é. Josué e Caleb falou da terra. A terra é boa, a terra é larga. O fruto da terra é maravilhoso. Mas o outro tempo falou, mas não quero saber não, tem gigantes. Deus não falou dos gigantes. Deus falou da terra. Por que Deus omitiu os gigantes? Aí eu vou ter que aplicar aqui aquele texto famoso lá de Deuteronômio 20, acho que é 29. As coisas ocultas pertencem a quem? A Deus. E as reveladas? Se Deus revelou que a terra era boa, então de quem é a terra? É a revelada. É do povo. E se Deus ocultou os gigantes, então o gigante era da conta de quem? Agora eles foram lá atrás do que era de Deus e perderam o que era deles. Então, aleluia, pelo menos. Engasgou, né? Foi querer pegar o que é de Deus, perdeu o que era seu. Deus falou, a terra é tua. E o gigante é comigo. Aí voltou e disse, tem gigante? Não, mas não se preocupe, o gigante é comigo. Não, mas a gente não dá conta, não. Então vai perder a terra. E esse que é o problema. Deus faz uma promessa e diz, vai, não dá, se eu não dou conta. Não, mas eu estou falando para ir. Não, mas eu não consigo, mas eu vou na frente. Não, mas então não vai coisa nenhuma, não. Deixa para lá. Perdeu a bênção. Tem hora que eu acho que é assim, porque Deus é longânimo, é paciente, porque vai, Senhor, se o Senhor confirma de novo, e tem que chover e ficar tudo molhado e seco aqui em volta, e depois tem que ficar seco aqui, a paciência de Deus. Gideão, já estou lá no outro texto. Gideão provou Deus 2 vezes, né? 3 ou 2, ele pediu 2 confirmações. Senhor, o Senhor está comigo mesmo? O orvalho vai descer, vai molhar tudo em volta, mas esse velo vai ficar seco. Senhor, não fique irritado. Mais uma vez eu pedi ao Senhor. Agora vai ficar o velo seco, o resto tudo em volta molhado. Aí ok, Deus fez isso 2 vezes, teve paciência. Aí está lá o Gideão com os 32. Vamos para a guerra! Deus, calma. Você me provou quantas vezes? Então vamos provar 2 também. Primeiro manda embora os covardes. Ficou 10 mil, posso provar? Calma, você me provou 2 vezes, vou provar mais uma. Vamos lá beber água. Então cuidado com ficar pedindo prova, ficar pedindo prova de novo. Aí depois confia, rapaz, parte para dentro, toma posse, Deus falou, acabou. Fica aí, não confia de novo, mais uma vez, não sei o que lá, você tá lá. Tá bom, eu estou anotando, hein? Já pediu uma vez, estou anotando, hein? Depois a gente vai ter que quitar, ó. A conta uma hora vem. Então isso que aconteceu, o povo perdeu a terra. Então a ideia de enviar espias foi do povo. Deus apenas permitiu. A Bíblia não se contradiz, se completa. Então, para você entender o envio dos espias em Números, você precisa dessa informação que nós lemos em Deuteronômio, para saber de quem foi a ideia. Para finalizarmos a aula, então vamos para a última parte. De Cades Barneia a Moabe. Vou retrocedendo. De Cades Barneia a Moabe, o pecado de Moisés, capítulo 20, a morte de Miriam e Arão, também no 20, a serpente de bronze no 21, o erro e a doutrina de Balaão, 22 a 25, o censo da nova geração, 26, preparações para entrar na terra prometida, que vai do 27 ao 36. Leia em casa esse restante aqui, né? São 4, 5 parágrafos. Deixa eu ir logo. O que interessa, eu vou falar aqui um pouco do Balaão. Em meio a tanta apostasia, destacamos, aliás, Balaão, vou falar dele depois. Primeiro eu vou falar de um ato zeloso, depois de um ato de apostasia. Finéias, um exemplo sacerdotal a ser seguido. Lá no capítulo 25, do 6 a 15, mostra-nos o zelo de Finéias, como ele expiou o pecado do povo. Por este gesto de zelo, Deus confirmou com um concerto de paz o sacerdócio que já tinha confiado à família de Arão. Só para lembrar, o povo estava no pecado, concupiscência, estava se misturando com as mulheres midianitas, moabitas, estava se deitando com elas, e principalmente os jovens estavam na transgressão. Isso aqui foi Balaão que orientou. Você vai ler aqui depois, porque foi contratado pelos moabitas Balaão para amaldiçoar, mas ele não conseguiu amaldiçoar aquilo que Deus abençoou.
Tentou, a gente vai ver. Foi outro que saiu da vontade soberana e entrou na permissiva. Deus disse para ele não ir, ele insistiu com Deus. Deus permitiu com uma ressalva: só fale aquilo que eu mandar. Como Balaão queria falar diferente, porque o combinado era: só vai ter oferta se pregar a mensagem que eu te der. O rei de Moabe falou: só te dou oferta se pregar a mensagem que eu te der. Só que chegava lá, quando ele ia pregar, Deus trocava a palavra dele, e veio ele amaldiçoar, abençoava. Aí o camarada falou: eu te trouxe aqui para você abençoar, você está abençoando? Como é que eu vou te dar oferta? Não vou te dar oferta não. Não, calma aí, vamos tentar lá no outro monte. Aí ia para o outro monte, deu errado de novo. Tentou 3 vezes e não conseguiu. Aí o Moabe falou: isso aqui tudo era para você, ouro, prata. Aí você vem aqui, ao invés de amaldiçoar, você abençoa. Aí o Balaão disse: mas como é que eu vou amaldiçoar aquilo que Deus abençoou? Mas tem uma coisa, eu vou embora, mas eu vou dar a dica para vocês. Esse povo aí, não dá para vencer, porque Deus está com eles, no meio deles. Deus está protegendo, não tem como vencer esse povo. Não tem jeito, nenhum jeito bom. Tem um. Que jeito? Eu estou dizendo que não dá para vencer esse povo porque Deus está com eles. Se Deus sair do meio desse povo, estão derrotados. E como é que Deus sai do meio desse povo? Coloca o pecado lá. Coloca o pecado, Deus sai, o povo fica presa fácil. Enquanto eles estiverem em santidade, Deus está no meio, é um campo de força. Não tem como tocar. É impossível tocar nesse povo que está andando em santidade, Deus está no meio dele. Mas se vocês querem a santidade, eles estão em pecado, Deus sai e morre. Aí o Balaão deu a dica: bota as mulheres moabitas para se deitarem com eles. Foi o que aconteceu. Se corromperam, adultério, prostituição, concupiscência da carne, e o povo foi só. O negócio estava tão feio que líderes do povo estavam se relacionando no meio do arraial com mulheres moabitas. Aí Finéias viu isso, e ele vem com uma lança e atravessa os dois pelo meio, mata os dois no meio do arraial. Quando ele faz isso, a ira de Deus que tinha se acendido contra o povo se aplacou. Um ato de zelo pela santidade de Deus, um ato enérgico de alguém que não suportava ver o que estava sendo feito ali no ambiente santo, na casa de Deus, trazendo para hoje. Então espiou. O zelo de Finéias está aqui, espiando o pecado. Por este zelo, Deus fez um concerto com ele: por causa disso o sacerdócio jamais sairá da tua casa. E diz mais, olha o que está lá, ó. A retidão de Finéias executou. Está lá no Salmo 106, versículo 30 e 31. Fez cessar a maldição que causada pela idolatria do povo se atribuiu a Balaão. O conselho de Balaão, que segundo as tradições israelitas foi a causa da prostituição com as filhas dos moabitas. Este ato de Finéias revelou que ainda havia entre o povo quem mostrasse zelo pelas coisas santas. Pode haver muita gente que não tem mais compromisso com Deus, mas sempre tem um remanescente que ainda anda em santidade, e Deus tem compromisso com esses. Por isso Deus reconheceu o seu ato a ponto de considerar um ato de expiação. Esta foi a única ocasião no Antigo Testamento na qual um ato individual, não prescrito pela lei, foi aceito como expiação, que escudou o povo contra a ira de Deus. Então, eu acho que nós recebemos bastante ensinamentos hoje para colocar em prática em Levítico e em Números. Semana que vem falaremos de Deuteronômio e o tabernáculo. Vou pegar uma parte boa para a gente falar do tabernáculo. Uma aula muito boa, hein? Sobre o tabernáculo, então, imperdível. A nossa última aula, teremos sorteio de livros e aguardo todos vocês aqui, se Deus permitir. Vamos ficar de pé para orar. 9h40. Estamos encerrando aí num horário bom. Deus, conseguimos esses 2 livros que eram o nosso objetivo. Semana que vem dá para começar normalmente às 19h30. Tá bom? Apesar de que hoje começou nesse horário mesmo, tem um atraso aqui na logística. Tá bom, vamos orar. Querido Deus e Pai, ao teu nome rendemos mais uma vez louvor e adoração. Obrigado por termos trazido aqui, nos guardado, nos protegido, e mais do que tudo, a nossa gratidão por ter falado conosco de uma forma tão especial.
É indubitável o fato de que a sua voz se fez ouvir nesse ambiente, na noite desse dia. Falaste conosco, cada um de nós de uma forma diferente. Cada um pôde entender a sua voz e aquilo que tivesse a nos falar. Agora nos dê força para praticar tudo aquilo que temos aprendido, para a glória do teu nome. Leva-nos em paz aos nossos lares. Nos guarde do homem mau, do homem sanguinário, daquele que intenta mal contra nós, daquele que busca, Senhor, nosso mal. Nos protege, nos livra e nos dê, Senhor, uma noite abençoada e um restante de semana também abençoado na sua santa presença. É a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam com todos os que amam e aguardam a volta do Senhor Jesus, desde agora e para sempre. Todos digam amém. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Deus abençoe a todos.